irmãos, bom dia, irmãs, a paz do Senhor, que Deus abençoe o nosso dia. Como é bom começarmos o nosso dia aprendendo mais do Senhor, tendo um momento com Ele de oração, de aprendizado, de compartilhamento de informações acerca das coisas de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Vida Devocional. No dia de hoje, nós traremos uma conversa acerca de um tema que tem muito a ver, tem muita relação com o próprio nome do nosso programa. Nós falaremos um pouco sobre a oração, a importância da oração na vida do crente, na vida do cristão. Então, compartilha aí o nosso vídeo, compartilha este programa com os teus familiares, presta atenção a essa mensagem, que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor alcance o teu coração nesta manhã. Você pode mandar aqui os seus comentários e a gente vai, no final do programa, tentar ler alguns deles, tá bom? Então, irmãos, nós queremos começar lendo o texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 14 ao versículo 20. Efésios 6, do 14 ao 20. Vamos ler. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos por este dia, Pai. Nós te louvamos por tua bondade, por tua fidelidade, por tua salvação, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala conosco nesta manhã, através dessa mensagem, através deste texto bíblico, Senhor, que o Senhor alcance por meio do teu Santo Espírito os nossos corações e nos faz entender um pouco melhor o propósito, a importância, a relevância da oração, Senhor. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nossa conversa aqui hoje não será propriamente expositiva, mas sim mais temática, mais tópica. Nós buscaremos trazer realmente uma conversa, um bate-papo sobre oração. Irmãos, falar sobre oração é urgente, é necessário, é relevante. É certo que nós oramos pouco. Nós pouco oramos. A Igreja do Senhor tem orado muito pouco. E nós temos muitas vezes preguiça de orar. Quantos de nós não abreviamos a nossa oração? Falamos com Deus de forma apressada. Trocamos momentos com Deus por outros momentos, pelas redes sociais, inclusive, por muitas outras coisas. Quero apresentar um livro que me abençoou muito, me abençoou muito. Esse livro aqui chamado Homens de Oração, do pastor Hernandes e do reverendo Arival. Esse livro, apesar do título, Homens de Oração, eu julgo relevante para homens, mulheres, adolescentes, jovens, e fala um pouco sobre a oração no contexto bíblico, por que orar, para que orar, qual o propósito da oração. E esse livro me abençoou muito. E uma historinha que me chamou a atenção, uma percepção do pastor Hernandes e do pastor Arival,
foi no sentido de que muitas vezes é muito fácil, muito mais fácil, por vezes, a gente se envolver em vários ministérios da igreja, a gente ser uma pessoa relevante no corpo de Cristo, agir diante do irmão necessitado, ler a Bíblia, né? Assistir vídeos e mais vídeos de pregação, mas muitas vezes nós temos um grande empecilho para exercer a disciplina, para a disciplina da oração, para orar, para dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E não é assim que acontece mesmo, irmãos. Nós somos muito tardios em orar. Às vezes eu me pergunto, diante de uma angústia, diante de uma preocupação, diante de uma aflição, eu já orei por isso? Poxa, calma. Antes que eu me preocupe com isso, eu preciso colocar isso diante de Deus em oração. E nos parece que esse contexto de pandemia, de crise política, de polarização ideológica, me parece que é um movimento de Deus para nos colocar em oração, colocar o seu povo em oração. Quantos de nós não estamos em luto, não estamos angustiados, não estamos tristes com a perda de entes queridos, de amigos, de familiares, não estamos com medo dessa doença, estamos com medo da morte, estamos com medo da provisão financeira, mas eu te pergunto, e pergunto a mim também, nós temos colocado essas petições diante de Deus? Nós temos orado pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias? Queridos, quero trazer alguns exemplos bíblicos de oração. Abraão intercede por Ló e Deus livra Ló. Jacó diz a Deus na batalha lá com o anjo: eu não te deixarei ir se não for abençoado. Ana ora por seu filho com lágrimas, pedindo a Deus que lhe desse um filho, e Deus lhe dá um filho. Samuel ora por sua nação. Daniel, naquele contexto hostil da Babilônia, ora incessantemente, de forma constante, para que Deus o abençoe, para que Deus o preserve. Ele tem uma oração regular, constante, e por meio dessa oração, Daniel é livre da boca faminta dos leões. Neemias, apesar de estrategista, segue orando. Jesus, iniciando o seu ministério nas águas do Rio Jordão, o faz em oração. E Deus diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. No Getsêmani, nas cenas que antecedem a crucificação, Jesus se afasta dos 12, fica um momento a sós com os 3 mais chegados, sobe para orar sozinho, e dali do seu momento de angústia, após suar sangue, ele parte resoluto para a cruz, parte decidido aquilo que ele haveria de fazer por nós na eternidade. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele ora em todos os lugares possíveis, nas praças, nas prisões, nas sinagogas, em todos os lugares ele ora. Os discípulos lá em Atos oram de forma unânime, o povo se reúne nas casas para orar. Os mártires, os avivalistas, aquelas pessoas que Deus usou, homens santos, cheios do Espírito Santo de Deus, estiveram nessa condição sob oração, sob o poder que vem através da oração. A igreja recebe poder quando ora, queridos. Certa feita, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores no século XIX em Londres, pastor do tabernáculo metropolitano, foi perguntado qual a razão de domingo após domingo a sua igreja ter milhares de ouvintes, milhares de pessoas presentes, e ele disse que a reunião de oração é a usina de poder da igreja. Então, queridos, a oração é a base do avivamento e nós precisamos viver em oração. Você está ansioso? Ore. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos, muito conhecido por todos nós, não é? De coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Salmos 50:15, o salmista em estado de oração diz como sendo boca de Deus naquela interlocução de oração, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. De que maneira, queridos, nós vamos então exercer a oração? De que maneira nós vamos orar? De que maneira nós vamos falar com Deus? Primeiro, eu gostaria de destacar que algumas palavras do pastor Augusto Nicodemos pregando sobre esse mesmo tema. Ele disse que nós devemos ter cuidado com algumas biografias que dizem que tal homem de Deus orou por 2 horas ou 3 horas diariamente por tanto tempo e aí o avivamento chegou. Acordava às 5 da manhã para orar. Ele diz que nós devemos ter cuidado com esses exemplos para que nós não entendamos erroneamente que este deve ser necessariamente o paradigma para que implementemos em nossa vida de oração. A Bíblia não traz nada disso de forma taxativa. Em que horário nós devemos nos levantar para orar, quanto tempo nós devemos orar, mas diz orai sem cessar. Então, nós devemos ter cuidado com isso para que nós não nos frustremos e acabemos por desistir da oração. Segundo lugar, orar é um dever do cristão. É um meio de graça, é um meio pelo qual o Senhor vai nos abençoar. Ele resolveu nos abençoar por meio da oração. Em sua soberania, Deus determinou que teria bênçãos reservadas para nos ofertar por meio da oração. E a oração, queridos, nos coloca em nosso lugar, nos aponta para a nossa pequenez, nos aponta para a necessidade de um Deus provedor, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que controla a história, de um Deus que peleja por nós, de um Deus que resolveu todos os nossos problemas em Cristo, mas que nos abençoa hoje, no dia de hoje, na nossa angústia de hoje, no nosso problema conjugal, no nosso problema com o filho, no nosso problema financeiro. O Senhor é um Deus que peleja por nós e a atitude de oração nos coloca na condição de quem nós somos, necessitados de um Salvador. Seguindo, queridos, a oração é a razão da convergência, é o pressuposto de tudo aquilo que fazemos. Percebamos o texto que nós lemos, que está lá em Efésios, quando diz, o apóstolo Paulo vem falando da armadura que o cristão deve ter e diz com toda oração e súplica. Isto é, sempre com oração e súplica. A oração e súplica como pressuposto de tudo isso. Achei muito interessante quando o pastor Augusto, falando sobre esse tema, disse que nós devemos entender essa expressão com toda a oração e súplica como a respiração. Disse ele, se eu vou lavar a louça da minha casa, eu vou fazê-lo respirando. Se eu for estudar, eu vou fazê-lo respirando. Se eu for trabalhar, eu vou fazê-lo respirando. E assim deve ser a oração. Em tudo o que a gente faça, a gente deve fazer orando, em oração, com toda
oração e súplica, sempre orando, sempre orando. E aí você me pergunta, mas para que orar se Deus sabe de todas as coisas? Para que orar se tudo já está determinado, queridos? Deus tem bênçãos reservadas para nós por meio da oração. A oração alinha o nosso entendimento. A oração alinha a nossa percepção diante de Deus, de quem nós somos e de quem Ele é. E aí, percebamos, essa mesma carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, Paulo diz que tudo isso deve ser feito com oração, mas o mesmo Paulo que escreveu essa carta, lá no capítulo 1, ele fala da predestinação, que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos chamou. Então, uma coisa não deve ser incompatível com a outra. A gente não tem que estar com a nossa mente humana tentando compatibilizar essas aparentes antíteses que nós identificamos ou ousamos tentar resolver e que a Bíblia nos apresenta. Simplesmente cumpramos aquilo que o Senhor diz. Com toda oração, oremos. Oremos, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem algo a tratar conosco. Nós vamos falar diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso, queridos. A oração nos coloca em nosso devido lugar. E aí, quais são os tipos de oração? Ainda diz o reverendo Augustus que a oração pode ser uma oração não planejada, não programada. Ele dá o exemplo de Neemias, quando o rei encontra Neemias com sua face triste, abatida, e pergunta a Neemias por que ele está abatido, por que ele estava preocupado. Neemias de imediato responde: porque o meu povo está cativo. E aí o rei pergunta: então, o que queres que eu te faça? E o texto diz que Neemias orou a Deus. E orou a Deus e imediatamente respondeu. Então Neemias foi pego de surpresa e naquela oração não muito bem concatenada, com as palavras não muito organizadas, em seu pensamento orou a Deus e já respondeu: que livres o meu povo. E aí Augustus diz que nós precisamos orar também de forma não planejada. Davi, quando está fugindo de seu filho Absalão, quando tem a notícia de que o seu conselheiro, Aitofel, passara a ser o conselheiro do seu filho Absalão, ele diz instantaneamente: Senhor, que tu mudes o entendimento dele. E ali de supetão também, ele faz a oração, ele exprime o clamor, o sentimento do seu coração diante de Deus. Mas nós também podemos e devemos orar de forma planejada, como um costume judaico de orar 3 vezes ao dia, por exemplo, como fazia Daniel. E aí, sobre isso, eu trago a seguinte experiência. Por que nós não fazemos, por exemplo, além de reservar um tempo definido por dia, um horário específico para orar? Primeiro, porque nós não fazemos isso, e também porque nós não organizamos, não criamos um roteiro de oração, uma listinha de oração. Hoje temos a tecnologia para nos ajudar, para nos favorecer. A gente pode fazer uma listinha de pedidos de oração. Eu me deparei com uma visita na minha casa em que, surpreendentemente, essa visita estava no sofá da sala da minha casa. E quando ela se levantou para ir ao banheiro, parece que ficou alguma coisa, caiu do seu bolso. E quando eu abri, não sabia do que é que se tratava, tinha lá, lista de oração. Ela carregava consigo a sua listinha de oração. E eu tentei começar a fazer isso de um ano e pouco para cá. E como eu tenho sido abençoado por essa listinha de oração, porque eu posso ver de forma organizada como Deus tem agido de forma surpreendente, coisas que a gente nem lembraria, por exemplo, queridos. Então, eu deixo eu compartilho isso com os irmãos para que
caso se sintam à vontade. Uma forma de organizar, a gente organiza tantas coisas, a gente organiza a nossa agenda, a gente marca compromissos de forma eletrônica, manda isso por e-mail, faz tantas coisas, por que não fazer isso com as orações também? Então, de forma não planejada, de forma planejada, em secreto, como Jesus recomendou, e também fez isso, Jesus fez isso em secreto também, orou em secreto. Orar em público também é uma forma de oração. E aí chegamos à seguinte conclusão: quem é crente, ora. Quem é crente deve orar. Quem é crente deve pedir prazer a Deus na oração. E aí você não sabe o que orar? Você não sabe o que orar, o conteúdo, não fez a listinha, ainda não consegue colocar a tua alma diante de algo inesperado e clamar a Deus ali naquele momento. Ora o Pai Nosso, segue a estrutura de oração do Pai Nosso, segue aquilo que Jesus recomendou: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus é Pai, agradece pela paternidade de Deus, santificado, santifica o nome de Deus, o teu nome, Deus, tu és um Deus todo-poderoso que tens um nome. Então, ora a estrutura do Pai Nosso, ou ora a Bíblia, abre no Salmo, lê o Salmo, ora o Salmo. O fato é que, queridos, a oração muda as perspectivas. Quantas vezes, angustiados, nós dobramos os nossos joelhos e nos levantamos dali aliviados, não necessariamente com o problema resolvido, mas aliviados de saber que depositamos em Deus a nossa confiança. Então, queridos, a oração deve ser de forma cotidiana. A oração é a base para restauração, para a nossa restauração pessoal, para a restauração da nossa família, para a restauração da nação. Oremos pelo nosso país. Quando alguém te pedir para orar, geralmente alguém pede oração e você diz: eu vou orar depois, né? Eu vou orar por isso. Para o que você estiver fazendo, isso eu aprendi com um amigo, com um pastor, na verdade, pastor Fabiano. Disse: poxa, alguém te pediu oração, para o que você está fazendo ali e ora por aquela pessoa. Ora por aquele motivo, senão você não vai orar. Anota, mas senão você não vai orar. Ora ali naquele momento, ora ali naquele instante. Então, queridos, a oração nos dá um poder que só vem por meio dela, vindo da parte de Deus. Então, nós devemos seguir em frente, orando e seguindo em frente. A oração, nós não devemos nos paralisar na nossa vida cristã. Nós devemos orar e seguir, orar e seguir, orar e caminhar. Então, a oração nos capacita diante das grandes angústias. Nos ensina que nós não devemos depender exclusivamente da provisão. Nós devemos depender do provedor, que é o nosso Deus. E aí, queridos, eu findo trazendo o que está lá em Salmos 126, versículo 6, que diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, não deixemos de orar. Se você já teve a experiência de oração, olha para trás e vê aquilo que Deus já fez na tua vida. Vê aquilo que Deus já te abençoou por meio da oração. Tenta olhar para as orações já respondidas diante da tua família, do resgate dos teus filhos, da provisão financeira, do emprego, da salvação de um ente querido, do regozijo na salvação em Cristo. Então, queridos, que nós estejamos instigados com todo o ímpeto, com toda a vontade de orar, que dobremos os nossos joelhos várias vezes ao dia, que tenhamos orações curtas, momentos curtos de oração, por que não? Vamos a algum lugar, sempre colocarmos alguns gatilhos na nossa mente que nos impulsione a orar.
a lembrar que nós dependemos do Senhor, quer nos momentos de dificuldade, de angústia, mas quer também nos momentos de euforia, de bênção, para que o Senhor mantenha o nosso coração no centro, que é Ele mesmo. Nosso coração não se envaideça com as bênçãos também que Ele tem nos dado. Então, que a gente esteja fortalecido no Senhor. Eu quero ler aqui alguns comentários. Temos aqui algumas pessoas falando do privilégio de poder falar diretamente com o nosso Deus por meio da oração. Verdade, Noísa, que bom falar com Deus por meio da oração. Gugu Lucena, vou pedir uma oração, esse povo no hospital. Vamos orar sim pelo povo que está enfermo, que o Senhor alivie as suas dores, o seu sofrimento, mas que também Deus se apresente como um Deus salvador, um Deus que tudo pode, um Deus que pode curá-los, mas que pode resolver o maior de todos os problemas, que é a condenação eterna, e que Deus ministre salvação, use os médicos, amoleça os corações, use os medicamentos, que o Senhor venha com sabedoria. Então vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de orarmos, de falarmos contigo, de podermos depositar em Ti as nossas angústias, Senhor. Ó Deus, como nós somos fracos, como nós dependemos de Ti, Senhor, como nosso coração é vacilante, Pai. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade de falar aos meus irmãos, aqueles que nos ouvem do outro lado da tela. Obrigado por essa tecnologia, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, por aqueles que estão enfermos. Te peço, Senhor, pelos médicos. Te peço pelos familiares, por aqueles que passam por necessidade nesse momento de pandemia, de desemprego, de crise política. Ó Deus, vem com provisão, com emprego, com sustento. Abençoa a nossa nação, Senhor. Nos prostra diante de Ti, nos ensina a orar. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos fortalece, nos enche de Ti, nos enche da Tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, te dê um resto de dia abençoado, uma semana abençoada. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.